Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson Nunes, eu sou cabeleireiro, eu sou especialista em mechas, eu sou expert em mechas e eu sou criador do programa Expert em Mechas, que é o curso cabeleireiro Expert em Mechas. Pessoal, há muito tempo, né, que eu estou fazendo esse trabalho e ajudando cabeleireiros, então eu ensino cabeleireiros inseguros e cabeleireiras inseguras, mechas e colorimetria, e assim você fatura mais de R$ 7.000 por mês no serviço de mechas, no nicho de mechas, tá bom? O que é o processo do esfumado em si, né? Como que funciona esse processo do esfumado? Esse processo do esfumado é criar uma transição natural, né? É você criar algo natural onde aquela cliente não perceba a raiz natural dela e o início da mecha. É isso que a gente vai falar. Às vezes você não tem nem conhecimento do que você está fazendo de errado. E hoje eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado, o que está te afetando, o que você vem fazendo de errado, que está afetando o resultado do seu trabalho em mechas, que é um processo de você criar uma transição, né? Criar uma transição natural, né? O que é uma transição natural? É você criar aquilo que seja uma raiz natural e você cria um degradê de cor. Isso que é um esfumado. Quando você vai criar aquela passagem de cor, onde a cliente não vai conseguir ver a diferença. Tem muito cabeleireiro e cabeleireira que acha que é muito simples fazer um esfumado. Ah, esfumado é muito simples. É difícil? Eu não acho difícil. Eu também acho simples, mas eu já achei difícil. Por que eu já achei difícil? Porque eu já não entendi sobre esfumado, eu já só esfumava com cores específicas, eu tirava o esfumado muito rápido, então eu fazia coisas onde eu não tinha bons resultados no esfumado. Então eu já achei difícil, hoje eu não acho difícil mais. Por que eu falo isso? Porque para tudo que a gente vai fazer, principalmente no nicho, né, nesse nicho nosso de cabelo, ele vai existir uma técnica, que essa técnica ela vai ter um fundamento no final das contas. Você precisa de projetar um desenho, né? Então, é sobre isso que a gente trabalha em cabelos. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo um processo de atendimento com a cliente, e eu falo isso para vocês porque quando a sua cliente chega dentro do seu salão, eu quero que você se imagine agora, né, aí no seu salão, recebendo uma cliente, e eu quero que você imagine o que a sua cliente vai te pedir. Ela vai levar uma foto para você, e aí ela chega e fala para você, olha, eu quero esse resultado do cabelo. Enfim, aí você já tem que olhar aquela foto e já imaginar como que vai ser, como que você vai projetar tanto as mechas, quanto você vai projetar o esfumado, né? Existe um desenho, existe aquilo que você vai ter que seguir. E muitas das vezes a gente erra justamente nisso daí. Por que a gente erra nisso daí? Porque a gente não sabe projetar, né? E quando o profissional projeta, ele acaba projetando com cores erradas, em tempo errado, de uma forma errada, com produto errado, o desenho errado e às vezes o esfumado da forma errada para aquele cabelo. Então, existe coisas que a gente precisa analisar. E por que eu falo isso? Porque, como eu falei para vocês, no início da minha profissão, na semana passada eu falei sobre isso, não era esse tipo de mecha. Esfumado tem 6 anos que está esfumando o cabelo. Tem 6 anos, 7 anos que está sendo feito esfumado. E tem 10 anos que eu sou cabeleireiro. E nesses meus 10 anos de cabelo, os meus primeiros 3 anos, foi os primeiros 3 anos que você tinha que criar um efeito no cabelo de mechas costuradas, as famosas mechas tradicionais, as mechas clássicas. Né? E tudo bem, essas mechas clássicas, elas são bonitas, eu uso até hoje. Eu uso muito até hoje. Aqui dentro do salão tem muita cliente que não abre mão. Mas e a cliente que ela quer uma raiz esfumada, ela quer uma raiz com natural, ela não quer uma raiz com marca? Você vai precisar de esfumar. E tá aí o problema. E aí, o que acontece? Quando o profissional ele fala assim, olha, eu desfio o cabelo e o cabelo não precisa de esfumar. Gente, não tem jeito.
Quando você desfia o cabelo, essa marcação do pó descolorante, ela tem que ser feita muito natural, tem que ser uma aplicação muito sutil. E isso não acontece. Não acontece, pelo menos, se você não tiver muita prática para você fazendo mechas. Se você é uma pessoa que não tem muita prática, você acaba não conseguindo criar essa naturalidade na raiz. E isso é um problema, porque às vezes a cliente ela te leva uma referência de fotos do Pinterest que é algo que é aquilo que você não entrega no resultado final. Mas ensinar a você entregar um resultado para sua cliente, onde a sua cliente fique satisfeita, né? Por quê? Porque você só vai aumentar o seu número de clientes e você só consegue aumentar o seu faturamento se você aprender a fazer realmente a mecha de uma forma bem feita. Porque se você não aprende, você tem um bloqueio, você tem um trauma, você tem um medo, você tem uma insegurança. E isso é por quê? Porque você não sabe. A gente só tem bloqueios na nossa vida daquilo que a gente não domina. Então, o fato de você errar hoje é porque você não sabe a técnica. Você não sabe um passo a passo que foi te ensinado. Porque antes Anderson, quando eu fui fazer esfumado, meus primeiros esfumados, deixa eu contar uma história para vocês. Eu saí de Belo Horizonte, eu fui para São Paulo fazer um curso presencial com um cabeleireiro muito bom, que eu admiro, muito famoso. E esses cursos, antigamente, esses cursos presenciais, porque além de tudo, a gente tem aquela ideia que a gente só aprende se a gente ir lá ver a pessoa, né? Eu só aprendo se eu ver o que ele está fazendo ali ao vivo. E é uma grande mentira isso, né? Além de ser uma grande mentira, é uma grande... A gente fica na solidão na hora que você volta. A palavra é essa. Porque eu cheguei, eu fui lá, realmente deu certo, deu super certo, claro que deu certo, ele estava mostrando isso, né? Deu certo demais o esfumado. Mas quando eu, Anderson, cheguei aqui há mais ou menos uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, para colocar em prática, eu não tinha confiança e segurança na hora de fazer. Olha, gente, eu comprei as mesmas cores, os mesmos tonalizantes, eu fiz exatamente com as mesmas cores, mas eu não tinha a confiança de fazer a mecha e fazer o esfumado. Por quê? Porque o esfumado, na hora que você coloca o tonalizante, você já olha e fala, apaguei, perdi o meu serviço. Perdi meu serviço todinho. Você pensa isso. Então, na hora que eu fiz isso, eu falei, perdi todo o meu trabalho, a cliente vai me matar. Eu fiquei desesperado, eu lavei toda a mecha. Lavei o esfumado, lavei a mecha. Apagou? Não apagou. Criou o esfumado? Não criou o esfumado. Criou degradê? Muito menos. Teve transição, passagem de cor bonita? Não, claro que não. Foi questão de 2 minutos, entendeu? Eu simplesmente gastei produto. E o que acontece? Eu saí de Belo Horizonte, eu fui para São Paulo, eu gastei uma passagem, eu gastei hospedagem, eu paguei um curso caro para eu ficar sentado na frente do profissional para querer aprender esfumado, só que a questão é o seguinte, eu não tive confiança, porque na hora que eu voltei só com as minhas receitas, né? Porque a gente tem uma síndrome de receita. A gente tem aquela síndrome que se você for lá no evento e você trazer receita, vai dar certo, né? Isso é uma síndrome do cabeleireiro. Então, eu cheguei no salão, eu não consegui executar o serviço igual. Primeiro, existe o fator da cor ter que ser exatamente igual, do fundo de clareamento ter descolorido praticamente igual. A cor natural da cliente, ela tem que ser praticamente igual, porque senão você já não acerta. E aí, esse é um dos problemas, quando a gente vai atrás, na verdade, de especialização, mas o problema você não aprende nada, porque eu falo que montar mecha, que confiança é igual mecha. Você monta, demora para montar, né? É igual confiança. Você demora para ter segurança, mas na hora que você perde a confiança, é que nem quando você está lavando a mecha. Você tira muito papel e você perde a confiança de uma vez. Então, eu faço a relação de mechas assim, que é igual confiança, em você ter confiança em alguém ou em alguma coisa. Então, o processo do esfumado, ele não é diferente, né? Não adianta você olhar e você falar, eu sei esfumar, e quando você vai lá esfumar na sua cliente, você não saber esfumar. Você acha que a pessoa que está entrando dentro do seu salão, a cliente que está procurando para fazer uma mecha com você, você acha que ela acha que você sabe fazer mecha ou não? Claro que ela acha que você sabe fazer mecha. E isso é o mínimo que ela acha, que você vai saber fazer o cabelo dela. Por quê?
Porque se você está dentro de um salão, né, com o título de cabeleireiro, de cabeleireira, ela pensa que você sabe fazer aquele serviço, gente. É a mesma coisa, eu já falei isso. Imagina você ir no dentista e você acha, nossa, será que o dentista sabe? Nossa, será que aquele médico sabe dar um ponto? Se você tiver essa dúvida do será, já é uma coisa que gera aquela confiança do cliente. Isso, gente, o cliente sente. Por que eu tô falando isso com vocês? Todas as aulas da quarta-feira que a gente tem, e eu vou falar isso todas as aulas. Porque o cliente, segurança, confiança é um instinto que parece que sai da nossa pele, você tá entendendo? É como você chegando perto de um animal e o animal sabe se você tem medo dele ou não. É exatamente isso. E isso não muda pra gente de pessoa. Então, acontece que você vai precisar de uma técnica, você precisa de entender um passo a passo. Por quê? Porque o esfumado é um passo a passo, tá? Existe um passo a passo que você olha e você fala, ah, beleza, é dessa forma que se faz. Só que hoje, na aula de hoje, eu quero falar o que você faz de errado. Que se você já souber o que você faz de errado, já tá maravilhoso, entendeu? Porque se você já sabe o que você faz de errado, você não vai mais fazer aquilo de errado. Porque você sabe que aquilo ali não é o caminho, né? E o que acontece? Eu até gosto muito de relacionar com as histórias minhas de vida, né? Com as minhas histórias de atendimento, com as minhas histórias de salão, de dentro de salão, porque a gente erra e erra muito mesmo. E o problema é que a gente erra na cliente, né? Então, eu lembro que logo quando eu voltei desse curso em São Paulo, que foi maravilhoso, o curso foi realmente maravilhoso, eu fui colocar em prática numa morena. E eu fui fazer contorno na morena, igual ensinou no curso. E aí eu coloquei 3 papéis de contorno nessa morena. Só que é o seguinte, gente. Eu não criei a transição de apagar, de esfumar, de criar um degradê. Quando eu sequei a franja daquela cliente, gente, ela parecia um canarinho belga com o tupete todo laranja, porque o fundo de clareamento foi 7. Então, foi um fundo de clareamento laranja. Eu deixei a cliente embora. Por quê? Porque no início da sua profissão, a gente não tem muita referência do que a gente faz. Na verdade, a gente não tem essa referência. Então, hoje eu rio, mas no dia foi desesperador. Eu falei, como que eu consegui deixar essa cliente embora? Desse jeito, como que eu pude fazer isso com uma pessoa dessa? E detalhe, pagou, entendeu? Esse que é o problema, que pagou ainda, mas ela nunca mais voltou para fazer cabelo comigo. Então, hoje, eu não sou essa pessoa. Hoje eu tenho, primeiro, técnica, eu tenho conhecimento teórico, né? Eu tenho uma postura profissional que eu sei ter isso, que faz me ter uma taxa de retorno muito grande. E hoje eu tenho esse bom senso, esse senso crítico, né? Porque eu acho que a gente que trabalha nessa área, a gente precisa ter esse senso crítico para a gente fazer. Anderson, eu uso tonalizante e coloração. Anderson, o meu ficou marrom, o que eu faço? Anderson, vai apagar todas as mechas? Tenho medo, insegurança, isso é uma coisa que se você não aprender a técnica, se você não aprender o passo a passo, você vai continuar tendo medo e insegurança. Por quê? Esfumado mancha? Esfumado mancha. Esfumado mancha em cabelo loiro? Claro que esfumado mancha em cabelo loiro. Por quê? Porque você está no fundo de clareamento, claro. Né? Você está ali no fundo de clareamento 8, 9. Como que se você não tiver toda a técnica e saber como que você faz, como que você não vai manchar? Como que não vai manchar, às vezes, se você passar o cabelo aqui, claro, por cima e bater ali, vai manchar. Então, existe todo um processo que você tem que tomar um cuidado. Você tem que ter uma cautela? Com certeza você tem que ter uma cautela. E existe, sim, um passo a passo que você vai seguir. Qual que é o esfumado, qual que é a passagem de cor, existe tudo isso. Agora, olha os erros que vocês cometem, que eu falo assim. Qual que é o erro mais comum que você hoje faz aí dentro do seu salão? E eu sei que você faz. Esfumar cabelo com 6 e 4, sempre com 6 e 4, sempre com 6 e 4. Ah, é 6 e 4, ah, é 6 e 4, ah, é 6 e 4. Por que eu sei disso? Porque todo mundo acha que é 6 e 4. E aí eu falo para vocês, gente, começa a fazer só com 6 e 4. Faz todos com 6 e 4, mas fazem todos. Todas as clientes que você descolorir, faz com 6 e 4. E faz com meio a meio, para se você tiver a dúvida, faz no meio a meio para você ver. Não é isso, não é sobre isso, tá? O fato de você achar
que você só vai esfumar com 6,4, não vai fazer você acertar no esfumado. Por que não vai fazer você acertar no esfumado? Porque tem cliente que tem base mais clara. E se tem cliente que tem base mais clara, como que você vai conseguir dar um resultado de uma cliente que tem um cabelo natural 7, ou um cabelo que é só natural 6, por exemplo, e você vai usar 6,4, por exemplo, na mesma proporção, sem você direcionar uma nuance? Então, assim, é uma coisa meio... Ah, mas o 4 tem muita concentração de azul dentro do 4. Exatamente por isso ele tem muita concentração de azul que você erra. Porque se ele tem muita concentração de azul, né, dentro dessa base, que é um 4, que é uma base fechada, se você tem uma cliente que é um 6 e você usa na mesma proporção, você acaba tendo problemas, porque vai escurecer muito rápido. E ele pigmenta, às vezes, naquela região muito rápido, a ponto de você não conseguir tirar a marcação. Então, existe todo um esquema para você pensar. Então, você hoje achar que tudo que você vai fazer de esfumado é 6,4, isso não é o caminho, tá? Esqueçam isso. Sabe por quê? Ah, Anderson, mas eu recebo todas as clientes que eu recebo no meu salão é base 5 ou base 4. Então pode continuar, tá dando certo? Então, beleza. Você tá ficando satisfeita, a cliente tá ficando satisfeita, não tá ficando marrom? Então, beleza. Agora, se você está achando que o seu trabalho de esfumado não tá ficando legal, porque além de você precisa de ter um senso crítico, né? O que é sobre o que eu falei, quando você tem um senso crítico, a cliente olha para você de uma forma diferente, você precisa de ter esse senso crítico, se isso está te ajudando ou não. O segundo erro, fazer esfumado em cabelo de úmido para seco. Por que de úmido para seco? Porque o cabelo ele precisa de estar molhado. Porque o que acontece? Coloração a gente pode fazer no cabelo seco. Mas quando se trata de esfumado, quando você está criando degradê de cor, você não pode fazer com cabelo seco. Sei lá, você estava fazendo uma mecha, aí a cliente resolveu almoçar, aquele cabelo começou a secar, aí de repente ele já secou um pouco aqui, a raiz começou a secar. O fato de você estar borrifando água o tempo inteiro, o fato de você estar com o cabelo molhado, a água, ela faz com que o tonalizante ele não entre tão rápido ali dentro do fio, tá? Então, ele atrasa um pouco esse processo. Por quê? O fio se enche de água para depois depois do tonalizante entrar. Então, para depois do tonalizante ele invadir o córtex, para depois do tonalizante entrar dentro do córtex, para depois ele anabolizar a cor lá dentro. Então, é um processo que não é um processo tão rápido. Não é você colocar o tonalizante e tirar que você vai conseguir executar esse serviço, né? Esse trabalho do esfumado. Então, quando você tá com o cabelo molhado, o que isso te garante? Te garante que você consegue criar o desenho com mais calma, tá? Então, se você tá com o cabelo seco, a água já não tem mais, o fio não tá ocupado com água. Então, o tonalizante, ele entra mais rápido. E por que o tonalizante entra mais rápido? Porque o tonalizante, ele tem pigmento direto. Então, ele já entra direto, tá? E por que as pessoas me perguntam sobre tonalizante ou coloração, se é tonalizante ou coloração? Eu, Anderson, só esfumo com tonalizante. Por quê? Porque eu, Anderson, sigo a ciência dos produtos, tá? Então, eu não uso coloração permanente. Por quê? Porque a coloração permanente, ela tem na sua composição, né, o hidróxido de amônio que dilata a cutícula. Então, o cabelo que acabou de ser descolorido, ele já está com a cutícula dilatada, ele já está pronto, preparado para receber o pigmento que você vai colocar dentro do fio. Então, não tem a necessidade de você usar uma coloração permanente. Mas a coloração permanente fixa mais. Quem falou? O tonalizante foi feito para isso, para você colocar pigmento direto. O tonalizante ele foi feito justamente para você fazer tonalização de mechas, direcionamento de reflexos, para você escurecer. Então, o tonalizante foi feito para isso. Então, se hoje você usa coloração permanente, você pode saber que, além de tudo, isso ele tende a ter
um dilatamento do cabelo natural, onde as cutículas ainda não estão eriçadas, aonde que as cutículas já estão descoloridas, ele tende a eriçar mais o cabelo, tende a ressecar mais esse fio, então é bom tomar cuidado, tá? Sobre tonalizante de coloração permanente. Então, você precisa de trabalhar com cabelo muito úmido. Você vai precisar, porque se você trabalha com cabelo seco, esse pigmento ele vai direto dentro do fio e você tem menos prazo para você criar todo esse processo. E tem um detalhe. Na hora do leva e traz de mecha, né? Porque você está tirando com pente, você está ali tirando com pente, né? Eu falo que a gente que trabalha com cabelo, né, tem que ser né, aquela mão assim que é meio de mago, de fada, enfim. Então, na hora que você está tirando a mecha, o que acontece? Você precisa ter o cuidado. Se você está fazendo um cabelo loiro, você precisa ter o cuidado de estar com a mecha sempre levantada, com a mecha sempre com a ponta não tendo perigo de bater ali na raiz, porque se aquilo bate, você pigmenta um pouco, e é um pigmento que é mais escuro do que a cor da mecha. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Qualquer deslize, você pode acabar perdendo o seu trabalho. Dentro do curso Cabeleireiro Expert, dentro do 100, tem uma técnica, que quando eu estou mostrando a técnica, que mancha uma parte na franja. E aí, quando eu estava gravando, né, com os videomakers, eles falaram, você quer que corte? Eu falei, não, eu quero que grava. Eu quero que grava justamente para os meus alunos verem como que corrige, porque isso vai acontecer com você em algum momento. Então, você precisa de saber como corrige. E eu exatamente mostro como que corrige. Eu levo um tempo e, né, até tirar, até ficar perfeito a transição da cliente que eu estava fazendo. Mas é sobre isso. É sobre errar, é sobre ter o erro e você saber como corrigir. Porque não adianta também, né, igual quem é aluno do 100 aí deve saber, e eu sempre falo muito isso com eles, não adianta você achar que você nunca vai errar, porque uma hora você vai errar, não tem problema. A questão é, e aí, como que eu corrijo? Aí eu deixei lá dentro do curso como que foi feita a correção dentro da técnica, que foi da técnica Baby Blonde, e aí tem lá, não sei se foi Baby Blonde ou se foi Loiro Pérola, uma das duas, assim, que tava muito loiro, então acabou pigmentando um pouco aqui, assim, e aí eu gastei um bom tempo para corrigir e resolver todo esse processo, justamente para o aluno saber. Porque quando eu fui em São Paulo, e todos os cursos que eu vou, e hoje, que são presenciais, quando eu vou no curso presencial, eu sinto falta desse tipo de suporte, né? O que é esse tipo de suporte? Esse tipo de, nossa, estou com dúvida, como que eu faço? Isso, numa metodologia online, o suporte ele acontece muito, a pessoa ela não fica desamparada. E eu voltei, por exemplo, não tendo segurança em esfumar, fui aprendendo na marra, fui aprendendo nos trancos e barrancos para eu ter segurança, né? E hoje eu estou aqui ensinando vocês, porque eu já tive aí no lugar de vocês de ter insegurança, então hoje eu sei o que é não saber fazer um esfumado. E por isso tem lá dentro explicando tudo certo para os alunos. Terceiro que eu coloquei aqui, OX. Por que o OX ele atrapalha o seu trabalho? Acontece duas coisas que vai fazer o seu cabelo ficar marrom. Quando você usa um OX de uma volumagem mais alta, ou quando você deixa pouco tempo. E aí eu coloquei ali também que está no quinto erro. Quando você usa um oxidante acima de 10 volumes, né, um oxidante acima de 1,9%, que é de peróxido de hidrogênio, esse oxidante ele já vai clarear um pouco o cabelo natural, mesmo que seja meio tom. E na hora que ele clareia o cabelo natural, acontece duas coisas. À medida que a cliente ela vai lavando, esse cabelo ele vai tendo um processo de oxidação da cor natural. É natural isso, tá? O que é processo de oxidação da cor? Alguém sabe aí o que é um processo de oxidação da cor? Gente, oxidar a cor é a cor e perdendo aquela cor que você colocou na cliente, né? E como que essa cor perde? A gente tem oxigênio
no ar o tempo inteiro. Então, tipo, o oxigênio do ar faz ter oxidação no nosso cabelo natural, no nosso cabelo de cor cosmética. Então, o fato dela existir já está oxidando o cabelo dela, tá? Então, ela precisa... Aí, como que acontece? Ah, não fixou e ficou marrom. Por quê? Deixei um pouco tempo, clareei o fundo natural e não deixei esse fundo natural pigmentar? Como que tá sendo? Como que eu olho essa pigmentação? Você precisa de passar o pente, você precisa de olhar essa pigmentação se está sendo. Só que, se você usou um oxidante acima de 1,9%, você já perdeu, você já clareou e você já não conseguiu usar só para fixar. Porque acima de 1,9%, acima de 10 volumes, esses oxidantes, eles não estão só fixando cor. Eles também estão clareando um pouco. Porque o oxidante de 10 volumes para cima, de 13 volumes, ele vai clarear um pouco. Então, você não pode usar esse oxidante se você estiver fazendo um esfumado, que seja um esfumado só para fixar a cor. Ah, Anderson, mas a minha cliente tem branco. A minha cliente tem branco e eu queria pigmentar um pouco esse branco. Olha, se seu cliente tem branco e você quer pigmentar um pouco branco, aí sim, tem como. Existe uma técnica lá dentro do Cabeleireiro Expert, do 100, eu explico todo o passo a passo para o aluno, quais cores que ele deve usar, em qual altura de cor e tudo mais. Mas, se você quiser hoje fazer isso, você pode sim, às vezes, utilizar um oxidante de 10 volumes, se você quiser pigmentar um pouco o fio branco ao lado da cor que você está fazendo o processo de esfumado. Mas, somente se tiver branco. Se não tiver branco, você não pode fazer isso. Senão você vai abrir o fundo de clareamento. A Sara está me perguntando, como fazer para um esfumado não afastar mechas da raiz, deixar mais próximo possível? Ótima pergunta, Sara. E é isso, sobre isso que eu vou falar. Primeiro, um outro erro que vocês têm no esfumado, às vezes, de não apagar, é você selecionar mechas grossas para vocês fazerem a aplicação do tonalizante. Por quê? Você tem que selecionar uma mecha fina. Por que você tem que selecionar a mecha fina? Quando você vai tirando as seções, né, as fitas, as fatias para você ir aplicando o tonalizante, se você tira uma mecha de 2 dedos, você não tem certeza se você pigmentou naquela região da onde que tinha uma descoloração. Então, você pode deixar de aplicar em alguma mecha e você acabar não criando toda essa naturalidade. Então, isso também é um dos erros. Então, você precisa de trabalhar com mechas mais finas. O quinto erro é você não deixar o esfumado agir. Vocês não deixam o esfumado agir igual eu não deixava. Vocês aplicam o esfumado, passa 2 minutos, lava. E isso não pigmenta, gente. Por quê? Porque não dá tempo de pigmentar. É muito pouco tempo, tá? Tá com dúvida? Faz um teste numa mecha aí dentro do seu salão e vê se vai pigmentar. Se você hoje tá aqui na internet achando que eu, Anderson, ia te falar quais as cores que você tinha que fazer para fazer um esfumado, não. Por quê? Porque eu ensino cabeleireiros e cabeleireiras mechas e colorimetrias, cabeleireiros inseguros, assim como você. Não adianta eu ficar te dando uma resposta pronta, porque você não vai se tornar seguro se você pegar a cor que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque eu fui lá em São Paulo para buscar receita e não deu certo comigo. Você já fez isso? Você já saiu do seu salão atrás de uma receita e chegou dentro do seu salão e não deu certo? Porque eu tenho certeza que você já fez. Então, isso não vai te trazer segurança, isso não vai te ensinar, isso não vai te fazer ser uma cabeleireira que vai ter cliente, né? Porque o que difere um profissional que vai ter sucesso ou outro, né? O que é sucesso? É uma coisa tão relativa, mas aquilo, se você tem uma agenda cheia, se você é um profissional que é procurado, se é um profissional que entende o que você está fazendo, você já pode ter certeza que você é um profissional de sucesso, tá? Porque um profissional de sucesso é aquele profissional que tem uma agenda cheia, é aquele profissional que sabe o que o cliente, entende o que o cliente está querendo. Estou tentando falar isso com vocês porque eu já fui assim. E quando a gente já foi daquele jeito, né, e hoje eu vejo
né, centenas de cabeleireiros, inclusive quando os cabeleireiros acabam de entrar dentro do método cabeleireiro expert, gente, não é porque ele acabou de entrar dentro do método que ele se tornou expert, não, é um processo, né? A pessoa, ela vai ver o método, tem o acompanhamento e a pessoa vai entendendo, porque a pessoa que acabou de entrar no método, ela não se tornou expert ainda. A pessoa ainda, às vezes, não sabe fazer uma leitura de uma foto, não entende exatamente qual que é o fundo de clareamento. Então, você tem que ensinar todo esse processo, né, para o cabeleireiro. Então, se você não tem a sua agenda cheia, se você atende cliente, mas você não entende o que a sua cliente está te pedindo, não entende de cor, esse que é o problema. Qual que é o problema? Ficar pegando receita e achar que tudo se resolve com tonalizante só. Não é tudo se resolve com tonalizante só. Então, você precisa de entender colorimetria. Então, quando eu falo que o cabeleireiro que olha a foto e entende né, sabe entender aquela foto, já pode falar, hoje no mundo pode falar que tem sucesso, porque é muito pouco cabeleireiro que sabe. Sabe por quê? Primeiro que a sua cliente, ela te mostra fotos e você não sabe se aquilo ali é um mel, se aquilo é... Né? Vamos falar assim, se aquilo ali é um 734, se aquilo é um 773, se é um 83, se aquilo é um 873, se aquilo é um 921, se aquilo é um 912. Porque a indústria cosmética, ela vende sabores, né? Então, ela vende castanho, iluminado, amêndoa, doce de leite, vende avelã, vende chocolate. E aí, você fica pensando, o que é um chocolate? Que cor que é um chocolate? Não importa a cor que é um chocolate, não importa. Eu quero doce de leite. Mas ela é doce, eu quero mel. É igual eu falei ontem, é um mel no pote ou é um mel na colher? Né? Porque você, como cabeleireiro, você não tem que ficar sabendo se é isso, não. Você tem que olhar a cor e ver o que eu vejo. Eu vejo um marrom acobreado a caju, eu vejo um marrom acobreado dourado, eu vejo um marrom. Isso, o que eu estou vendo? O que a sua cliente está vendo? É isso que é importante para você. Porque eu estava atendendo uma cliente ontem, ela, além dela ter me mostrado umas 6 referências, eu falava com ela, o que você está vendo? Aí ela falava assim, eu tô vendo nessa cor aqui dourado, era acaju, para vocês terem ideia. Era uma cor totalmente direcionada para o vermelho. Então, isso, íris, percepção de íris, você tem que conversar muito com a cliente. Então, na hora que você tem que identificar a cor natural da sua cliente, isso daqui para você acertar o esfumado, você tem que identificar a cor natural. Porque se você não identificar a cor natural já no teste, né, para você já saber, aí você vai esfumar com 6 e 4. E aí você não vai entregar o resultado para cliente. Então, a abordagem, eu gasto mais tempo conversando com a cliente do que mandando a mecha. De verdade. Eu gasto meu tempo ali no teste de mecha, entendendo a cliente, querendo saber o que a cliente vê, o que a cliente quer, se é mecha fina, se é mecha grossa, se ela quer contorno, se ela quer raiz de 6 dedos, de 10 dedos, de 20 dedos, de como que é, porque é isso, é sobre isso. Por quê, gente? Existe um passo a passo, existe técnica para você conseguir entregar isso, porque não é assim, né? É mentira? Faz sentido o que eu estou te falando aqui? Se faz sentido para você? Eu espero que faça sentido, porque o que acontece? Há mais ou menos uns 10 meses atrás, eu tive uma aluna que, no meio da pandemia, ela comprou meu curso e ela entrou para o método e ela não sabia nada. Ela é manicure e ela não sabia nada. E ela me ligou, né, na época, quando eu comecei a fazer o curso, eu que respondi algumas coisas. E essa aluna, Vanessa, se ela tiver aí, ela dá licença para eu te falar de você, porque eu tenho muito orgulho de você. Ela responde no grupo do Facebook, explicando às outras alunas, porque é um processo que ela entendeu agora. Então, eu ver esse resultado em cima de cabeleireiras que compram uma metodologia online e aprendem é fora do normal. Mas o segredo é você entender. Porque depois que você entende, não importa se a sua cliente vai chegar aqui com 155 fotos. Você fala para ela, escolhe a que você mais gostou. A que você acha que você vai mais gostar, ou então ela vai falar assim, Anderson, quer saber? Ô Maria, ô fulano, o que você acha que vai ficar bom? Eu vou fazer aqui, eu vou te ajudar, porque é isso, é sobre isso, tá? Não é sobre você não entender nada do que eu tô falando. Às vezes tem gente aqui, com certeza, que às vezes não tá entendendo nada do que eu tô falando. Nossa, o que ele tá falando?
Claro que tem gente aqui que às vezes não tá entendendo nada, às vezes é iniciante, às vezes acabou de começar. É sobre isso. Quando você olha aquilo e você vê a foto, quer dizer que você entendeu. Só que existe um processo, um caminho, né? O que é o processo? É o caminho. Você entender de fundo de clareamento, é você ter um suporte. Aí você já não sabe identificar a cor. Não sei identificar a cor natural. Já tem um problema que você não sabe identificar a cor natural. Vai errar, às vezes, porque vai fazer com 6 e 4. Saber o estilo do esfumado. Porque o estilo do esfumado, né? Aqui tem uma cabeça, digamos que aqui é uma cabeça de uma cliente, de uma boneca, e a mecha está aqui, você precisa de saber se você vai fazer o esfumado muito rente à raiz dela, onde você vai fazer um micro esfumado, onde você não vai apagar praticamente nada daquele cabelo. Se você vai fazer um desenho onde você cria uma franja mais acesa, uma franja mais próxima e uma raiz aqui mais profunda. Se você vai fazer mais para baixo ainda, o que você vai fazer? Qual que é o estilo do esfumado? É um micro esfumado? É um esfumado curto? É um esfumado médio? É um esfumado longo? Qual que é o estilo do esfumado que você vai fazer? Você precisa de saber isso. E como que você vai saber isso? Na hora que a sua cliente mostrar a foto. Na hora que ela te mostrar a foto, você já tem que estar na sua cabeça assim, é um micro esfumado. A mecha está próxima, então vai ser micro esfumado. A mecha está mais longe, então você já tem que saber qual que é o estilo do esfumado. Por quê? Porque não dá, se você não souber essa identificação, como que você constrói a mecha? Você já parou para pensar que você não conversou com o cliente, aí você não sabe o estilo do esfumado que você vai fazer, e aí você não sabe se você vai posicionar a mecha muito próxima da raiz ou não. Então você precisa de saber o estilo do esfumado que você vai fazer, tá? E saber como que você faz isso? No teste de mecha. Cabelos molhados, eu já expliquei por quê. Quando você molha o cabelo, quando o seu cabelo está molhado, essa água faz o processo do tonalizante retardar o processo do tonalizante, então esse tonalizante ele não pigmenta tão rápido assim. Então você tem um prazo para você conseguir fazer todo esse processo, tá? Vocês estão olhando aí um estilo de esfumado, que onde eu estou apagando pouca essa raiz, que é um micro esfumado, é a última foto. A foto do meio é um estilo de um esfumado, onde eu crio um esfumado médio, e a primeira foto também é um esfumado médio. Então, é aquilo que a raiz não vai ficar com muita mecha, mas também não vai ficar com pouca mecha. OX correto, gente? Sempre, tá? OX abaixo de 10 volumes. Eu uso aqui o de 1,9%, tá? 4 volumes. Tem gente que usa de 6, tem gente que usa de 5, tem gente que usa de 8. Tudo bem. Sendo abaixo de 10 volumes, tudo bem. O tempo, ele é um fator que vai determinar, sim, o sucesso do seu esfumado. Vai definir o tempo que você vai gastar na sua aplicação, o tempo que você vai gastar na ação do seu tonalizante, porque não é aplicou e também coisa não. Ou então, se você tiver gastado 15 minutos para aplicar, beleza. Gastei 10 minutos para aplicar, vou voltar reaplicando, vou voltar fazendo a passagem. Mas o tempo, ele precisa de um tempo para ele agir, viu? Isso é uma coisa que eu falo para vocês. Anderson, sou cabeleireiro há 10 anos e já fiz inúmeros cursos buscando conhecimento para me tornar colorista. Porém, muita receita de bolo para pouca massa. Tenho dificuldade com micro esfumado, assim como esfumado longo. Verdade. Quanto tempo, mais ou menos, você demora para fazer umas mechas? Cabelo Cris respondeu. Gente, eu tenho assistente, né, que me ajuda. Depende muito do cabelo. Se eu for fazer um cabelo para montar uma mecha montando, né, Pedro? 40 minutos, 30 minutos, depende. Quando eu vou para minha cidade, a gente monta mecha em 30 minutos, 40 minutos, a gente monta mecha rápido. Bem rápido, porque a gente tem as pessoas, né, os meninos aqui que me ajudam, o Pedro me ajuda, o Eduardo me ajuda. Quando o Pedro não pode, eu acabo montando com o Eduardo só. Então, existe, e aí a gente monta rápido. O processo todo, você não pode vender uma mecha falando que vai ser um processo abaixo de 4 horas, que é mentira. Não tem jeito. A não ser que a pessoa não tenha nada de cabelo. Aí é possível, aí tem jeito.